Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 15.2. Conteúdo: dilatação térmica linear, superficial e volumétrica. Habilidade: entender o fenômeno da dilatação como função da variação de temperatura sofrida pelo corpo, interpretando as grandezas físicas envolvidas. Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta agora para a complementação da nossa aula número 15, agora com a aula 15.2. Vamos então começar com a revisão dos principais conteúdos vistos na aula anterior. Muito bem, pessoal. Na aula anterior, brilhantemente ministrada pela professora Risolda Farias, tivemos então o conceito de temperatura e vimos também as escalas termométricas. Nós estudamos na aula anterior a termometria, com os conceitos que envolvem temperatura, calor, equilíbrio térmico e as escalas termométricas mais utilizadas e conhecidas no mundo. A escala Celsius é a mais utilizada no mundo, inclusive é a escala utilizada em nosso país. A escala Fahrenheit é utilizada nos países de língua inglesa e a escala Kelvin é a escala oficial utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. Agora vamos estudar um dos mais importantes efeitos provocados pela variação da temperatura. É a dilatação térmica. Muito bem, vamos conhecer agora o nosso desafio do dia. Bem, o nosso desafio do dia hoje envolve um vídeo que nós iremos assistir e logo após o vídeo que vocês vão ver agora, nós faremos um questionamento como desafio para você. Muito bem, pessoal. Assistimos o vídeo aí mostrando a situação do nosso desafio. Quando colocamos água fervente em um copo de vidro ou quando colocamos um prato de vidro com algo muito quente no congelador de uma geladeira, é comum o vidro trincar ou até mesmo quebrar. Como é possível explicar esse fato através da dilatação térmica? Qual é a explicação pelo fato do corpo ter quebrado, explicando com relação à dilatação térmica? Esse é o nosso desafio do dia. Vamos agora à nossa aula de hoje. Muito bem, meus queridos. A nossa aula de hoje é sobre a dilatação térmica, que é um dos maiores efeitos, ou talvez o principal efeito, produzido pela variação da temperatura sobre os corpos. Vamos conhecer então o que é a dilatação. A dilatação térmica é a variação das dimensões de um objeto, do material, certo? Que é causada pela mudança de temperatura. Para compreender por que isso acontece, precisamos do conceito, precisamos relembrar o conceito de temperatura. Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Ao aquecermos uma substância, aumentamos a agitação de suas moléculas, a qual causa um acréscimo no tamanho do objeto aquecido. Você vê aí na imagem que está ao lado que as moléculas elas estão ligadas entre si
E nós podemos imaginar essa ligação como se fossem molas, né, segurando as moléculas na estrutura cristalina dos materiais, né? Isso aí falando em termos de moléculas, em termos microscópicos, né, do que é formado a matéria. Então, quando nós aquecemos o material, essa distância que separa uma molécula da outra, ela vai aumentando com o aumento da temperatura. Então, aí nós temos um aumento nas dimensões do corpo, que se dá pelo fato da temperatura ter aumentado. Caso nós, ao invés de aumentarmos a temperatura, nós resfriamos, né, nós resfriamos o objeto, acontece o processo inverso. Então, quando eu aqueço, o material aumenta de tamanho e quando eu resfrio, o material diminui de tamanho ou volta ao seu tamanho normal, não é? Diante de eu ter aquecido. Então, existe aí esse aumento ou essa diminuição das dimensões do corpo em função da temperatura. Isso é o que nós chamamos de dilatação térmica. Cada substância reage de uma forma diferente à mudança de temperatura. Alguns dilatam mais, outros menos. Dizemos então que cada material possui uma propriedade que é chamada de coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação, ele pode ser classificado em 3 tipos diferentes. Vamos conhecer cada um desses tipos, começando pela dilatação linear. Observe que a dilatação linear, ela acontece quando levamos em conta a dilatação em uma dimensão apenas do material. Nós chamamos então a dilatação linear de variação do comprimento, ou da largura, ou da altura. Então veja pessoal, quando a gente fala que a dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo, nós temos que imaginar que o corpo aumenta em todas as direções. Agora, quando nós estudamos a dilatação linear, só nos interessa uma dessas dimensões, como por exemplo o comprimento, a largura ou a altura. Um exemplo é a dilatação dos fios, que nós temos aí fios de ligação elétrica nas ruas, ou as colunas de líquido, no caso do termômetro. Observe então a imagem onde nós estamos mostrando aí para você a dilatação térmica que ocorreu nos trilhos de uma rodovia. Quando o trilho aumentou de tamanho por causa do aumento da temperatura, né? Você pode ver aí que isso aconteceu num dia de calor, num dia de sol, né? Os trilhos entortaram porque o material que compõe o trilho, que é o aço ou o ferro, ele dilatou, aumentou o seu comprimento e entortou dessa forma que você observa aí na figura. Então isso aí foi uma consequência da dilatação linear. E essa consequência aí é uma consequência grave porque caso um trem tentasse passar nesse momento pelo trilho, provavelmente um acidente iria acontecer, um descarrilamento do trem poderia acontecer, causando acidentes e muitos transtornos, certo? Então você vê aí que a dilatação térmica é algo que realmente acontece. Então, essa dilatação que nós estamos vendo aí na imagem é uma dilatação linear. Ela ocorre no comprimento, tá, do trilho. Nós também temos a dilatação superficial. E o que é então a dilatação superficial? É aquela que leva em consideração a dilatação em 2 dimensões. A gente diz que é a dilatação na área do material. Então nós estamos vendo aí na imagem, pessoal, a dilatação que ocorreu na calçada, né, numa calçada de concreto. E aí quando a placa de concreto ela tentou aumentar de tamanho, ela rachou e causou todo esse problema aí na calçada. Os exemplos da dilatação superficial são dilatações em placas ou chapas de metal.
Acontece com todos os materiais, até mesmo na chapa de vidro, né? Por exemplo, quando nós queremos colocar o vidro em uma janela, é importante que se saiba qual foi a temperatura na qual você mediu a sua janela. Porque você mede às vezes a janela, leva lá para o cortador de vidro, ele corta a chapa lá na oficina dele a uma determinada temperatura, você leva essa chapa de vidro para casa, quando tenta colocar lá na janela, ela não cabe. Aí você pensa, a pessoa cortou maior a chapa. Mas às vezes acontece de que, quando a chapa foi cortada, a temperatura era baixa, e quando você levou essa chapa de vidro para sua casa, a temperatura aumentou, e aí as dimensões na área da chapa aumentaram também, e você não consegue mais colocar o vidro na janela. Essa dilatação que ocorre na área do material é uma dilatação que nós chamamos de superficial, na superfície, na área. Também temos a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é a dilatação que realmente acontece em todos os corpos. Porque, como eu já disse antes, quando a gente fala que a dilatação é o aumento nas dimensões do corpo, nós dizemos que o corpo aumenta de tamanho para todos os lados. Então, todos os corpos dilatam volumetricamente. Agora, algumas vezes só interessa medir a dilatação no comprimento, que é a dilatação linear. Outras vezes, só interessa medir a dilatação na área, que é a dilatação superficial. E outras vezes, nos interessa medir a dilatação real, a dilatação volumétrica. Ela acontece quando levamos em conta a dilatação em 3 dimensões, ou seja, é o que a gente chama de variação do volume. Um exemplo disso é a dilatação dos gases, sólidos de volume consideravelmente grande e líquidos em recipientes e etc. Vemos aí na imagem uma pequena experiência onde tenta-se passar uma esfera através de uma argola. Quando a esfera está na sua temperatura normal, ela passa pela argola livremente. Ao ser aquecida, a esfera aumenta de volume, ou seja, tem um aumento no seu volume, e daí ela não consegue mais passar pelo arco, pela argola que foi colocado aí nesse suporte, porque agora ela aumentou o seu volume e não consegue mais passar através da argola. Essa dilatação, então, que ocorre no volume do corpo, ela é chamada de dilatação volumétrica. Ok, vimos aí como é cada uma das dilatações, vimos qual é o conceito de cada uma, agora vamos estudar cada uma delas, levando em consideração a definição matemática. Observamos então primeiro a dilatação linear. Ela aplica-se apenas para os corpos no estado sólido. Não tem sentido a gente falar de dilatação linear para um gás ou para um líquido. Só tem sentido esse tipo de dilatação no estado sólido. E ela consiste na variação considerável de apenas uma dimensão, como por exemplo em barras, cabos e fios. Ao considerarmos uma barra homogênea, por exemplo, de comprimento L0, aí você vê aí a barra com o seu comprimento L0, que está inicialmente a uma temperatura T0. Quando esta temperatura é aumentada até uma temperatura T, que deve ser maior que T0, observa-se que esta barra passa a ter um comprimento L, certo? Maior do que o L0. Você vê aí na figura, então, que antes da barra ser aquecida, que era quando ela tinha comprimento L0, ela tinha lá o seu comprimento inicial. Quando ela é aquecida, há um acréscimo no comprimento da barra, esse ΔL que você vê aí na figura de baixo, ele é o acréscimo no comprimento da barra, e ela agora tem um comprimento que é maior do que o comprimento inicial. Dessa forma, o comprimento final da barra, L, deve ser a soma do inicial, o L0, mais o ΔL. Tá certo? Agora, pessoal, o desenho aí que você vê mostrando a parte que dilatou, é um desenho que está bem exagerado, tá, pessoal? Os corpos dilatam
mas o valor da dilatação dos corpos é um valor extremamente pequeno, muitas vezes imperceptível ao olho nu, aos nossos olhos. Muitas vezes nós vamos apenas observar a dilatação se nós medirmos com um instrumento de precisão aqueles materiais que estão dilatando. Então aí no desenho parece assim que a dilatação é algo enorme, né? Mas não é, tá, pessoal? A dilatação, na realidade, ela é muito pequena para os corpos. Com isso, é possível concluir que a dilatação linear ocorre de maneira proporcional à variação de temperatura e ao comprimento inicial L0. Mas ao serem analisados barras de dimensões iguais, mas feitas de um material diferente, sua variação de comprimento seria diferente. Isso porque a dilatação também leva em consideração as propriedades do material com que o objeto é feito. Este é a constante de proporcionalidade da expressão, chamada de coeficiente de dilatação linear, que nós determinamos pela letra alfa. Nós vamos ver agora uma tabela que mostra qual é o valor dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais, tá? Todos eles aí metais, né? O ferro, 12 vezes 10 a menos 6, o aço, 12 vezes 10 a menos 6 também, aí tem alumínio, cobre, chumbo, mercúrio, concreto e vidro. Veja que como o mercúrio é o único metal líquido na natureza, o seu coeficiente da dilatação é bastante elevado, já que ele se encontra no estado líquido, né, a temperatura normal. Desses que estão na tabela, nós temos aí que o vidro é o que tem menor coeficiente da dilatação, que é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, que é a unidade de medida para esse coeficiente de dilatação. Dessa forma, nós podemos escrever uma expressão matemática para a dilatação linear. Assim, a expressão da dilatação fica ΔL, que é o valor da dilatação linear, vai ser igual ao produto do comprimento inicial, que nós chamamos de L0, do alfa, que é o coeficiente da dilatação linear, que nós podemos encontrá-lo em tabelas, né, nos livros de física ou na internet, e o ΔT é a variação da temperatura. E aí você deve lembrar que a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A unidade usada para o alfa é o inverso da unidade de temperatura, que é o grau Celsius ao menos 1. E o comprimento final da barra é calculado como sendo a soma da dilatação, que é o ΔL, mais o comprimento inicial. Temos um exemplo para utilizar essa expressão, um exemplo de cálculo aqui, para mostrar na nossa TV interativa. Então nós temos aqui o exemplo que diz que o mastro de uma bandeira é feito de alumínio, em que o alfa vale 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E esse mastro possui 5 metros de comprimento, quando a temperatura ambiente é de 22 graus Celsius. Em um dia de verão, a temperatura sobe para 42 graus Celsius. Sendo assim, determine na letra A qual é a dilatação do mastro da bandeira. A dilatação, que nós chamamos de ΔL, é o produto L0 vezes o coeficiente da dilatação alfa vezes a variação da temperatura. Muito bem, então a nossa dilatação do mastro da bandeira, ΔL, é igual ao L0, que vale 5 metros, aqui está, esse é o valor do L0, 5, vezes o valor do alfa, que é esse valor aqui, ó. O alfa foi dado aqui no enunciado, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. E vezes a variação da temperatura. A variação de temperatura, ela é a temperatura final, 42, menos a inicial, que é 22, pessoal. Olha, vamos calcular aqui separado. O ΔT é o T, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é o T0. Então, o nosso ΔT aqui vale 42 menos 22. Ou seja, a nossa variação de temperatura aí, ou seja, quanto foi que a temperatura aumentou, ela aumentou em 20 graus Celsius.
Portanto, aqui o ΔT vale 20. Agora, para chegarmos ao final do cálculo da dilatação, temos que fazer essa conta. Primeiro a gente multiplica, pessoal, somente os números aqui, ó, 5, 2,4 e 20. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 2,4 vezes 20 é igual a 240, pessoal. 240 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a dilatação do mastro da bandeira. Se a gente quiser expressar isso aqui em valores sem a potência de base 10, a gente pode dizer que a dilatação valeu 0,0024 metros. Olha só como é pequeno, né, o valor da dilatação. O mastro que tinha 5 metros de comprimento, ele vai ter um aumento de 0,0024 metros. Agora, na letra B, eu quero saber qual é o novo comprimento ou o comprimento final do mastro. Esse comprimento vai ser o ΔL, que nós acabamos de calcular, mais o comprimento inicial L0. Logo, ΔL 0,0024 mais 5, que é o valor do comprimento inicial. Então, o L aqui, que é o comprimento final, vale 5,0024 metros. Isso aqui é o novo comprimento do mastro a uma temperatura de 42 graus. Muito bem, vimos aí então a dilatação linear. Vamos agora ver a dilatação superficial. As equações matemáticas serão muito parecidas de agora em diante. Só muda o conceito, porque na dilatação superficial eu levo em consideração a área. E aí, quando nós escrevemos a equação matemática para a dilatação superficial, nós temos agora que o ΔS, que é a dilatação superficial, é igual ao S0, que é a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, que a gente chama de beta, coeficiente de dilatação superficial, a gente não chama mais de alfa, chama de beta, e aí o ΔT continua sendo a variação da temperatura. O valor desse beta, como agora o ΔS é em duas dimensões, o valor do beta é o dobro do valor do alfa. Então, dependendo do material aí que estiver dilatando, a gente vai na tabela, consulta o alfa, e aí nós temos exatamente o valor do beta quando a gente multiplica por 2. A área final continua sendo S igual a ΔS mais S0, ou seja, é a dilatação superficial mais o valor da superfície inicial. Observe que essa equação ela é aplicável para qualquer superfície geométrica, desde que as áreas sejam obtidas através das relações geométricas para cada uma, em particular, se for um círculo, se for um retângulo, se for um trapézio. Temos também aqui um exemplo para resolver sobre a dilatação superficial. Vamos colocar aqui na nossa TV interativa. Uma lâmina de ferro tem dimensões de 10 metros por 15 metros. A temperatura normal. Ao ser aquecida em 500 graus, qual será a área dessa superfície? Então, aqui, primeiramente, devemos calcular o ΔS. S0 vezes o alfa, o beta, vezes a variação da temperatura. Então, aqui a dilatação da superfície vai ser a área inicial. Olha, a área inicial é um retângulo aqui, pessoal, ó. É um retângulo, é uma lâmina de ferro de forma retangular. E a área inicial é 10 vezes 15, é 150 metros quadrados. Multiplicado, então, por o coeficiente de dilatação para o ferro, que é exatamente 26 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui a gente consulta lá na tabela, né? E vemos lá que o ferro, se multiplicado por 2, é 26 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi 500. 500 graus Celsius aqui, ó, a variação da temperatura. Fazemos a conta,
Multiplicamos aqui 150 vezes 26 vezes 500 e encontramos 1.950.000 para o resultado de 150 vezes 26 vezes 500. E isso aqui está 10 elevado a menos 6. Eliminando a potência de base 10, né? Andando com a vírgula aí. Nós temos que andar com a vírgula 6 casas para eliminar a potência. Então eu vou ter um aumento de 1,95 metros quadrados nesta área que nós estamos considerando. Agora a área final, que é o que o exercício pede, que é o S, é a soma desse ΔS mais o S0. Então, o ΔS é 1,95 e a área inicial é 150, a área inicial da chapa. Então, nós temos aqui, ó, como área final, 151,95 metros quadrados para essa área final, né, quando a temperatura aumentou em 500 graus. Vimos agora a dilatação superficial e agora finalmente vamos para a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, assim como na dilatação superficial, esse é um caso da dilatação linear que acontece em 3 dimensões. Portanto, tem uma dedução análoga às outras anteriores. Quando nós temos aí um cubo de volume V0, ao ser aquecido ele dilata e aumenta seu volume. Poderíamos estabelecer o coeficiente de dilatação volumétrica ou cúbica, que é dado por 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então o gama é 3 vezes o alfa. E a equação matemática para a dilatação volumétrica fica parecida com a dilatação linear e a superficial. O ΔV é o V0, que é o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Assim como para a dilatação superficial, esta equação pode ser utilizada para qualquer sólido, determinando seu volume conforme sua geometria. Sendo beta igual a 2α e gama igual a 3α, podemos estabelecer as seguintes relações para os coeficientes de dilatação. Então nós temos que o alfa vale o beta sobre 2 e o alfa também vale gama sobre 3. É a relação entre os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrico. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, da 5.2. Olá, pessoal, voltamos agora com a nossa interatividade final, falando sobre os nossos desafios. O desafio 1, tínhamos um vídeo falando aí sobre a febre. E a febre, se a febre esquenta o corpo, por que sentimos frio? A resposta do nosso desafio do dia era o seguinte: se você treme de frio, é para que o nosso organismo, nosso corpo, aumente a temperatura. E no momento que ele aumenta essa temperatura, vem várias substâncias e fazem com que os nossos anticorpos façam com que essa temperatura aí da febre, você percebe que ela faz com que você pare de tremer. Por isso que você treme de frio, para aumentarmos a temperatura. Vamos agora para o nosso segundo desafio. No segundo desafio, pessoal, nós também tínhamos um vídeo lá mostrando, na verdade, um choque térmico, né? O rapaz tirava do forno um copo bem aquecido, um copo de vidro. Lembra que o coeficiente de dilatação do vidro é bem baixo, né? Ele dilata pouco. Então, o que acontecia? Ele colocava água gelada dentro do copo quente. Bem, aí o que acontecia? A parte interna do copo, já que a temperatura rapidamente diminuía por causa da água gelada, tentava se contrair, enquanto a parte externa do copo, né, a parte de fora, ela não se contraía com tanta velocidade. Então a parte interna tentando diminuir as suas dimensões e a parte externa ainda tentando ficar dilatado, o que acontece? A estrutura molecular do copo não resiste a essa mudança rápida de temperatura e o copo se quebra.
A mesma coisa acontece se você tenta colocar um prato quente no congelador, né? A temperatura diminui muito, de um lado do prato, né, temos uma contração muito forte, do outro lado nem tanto, e aí o prato também se quebra. Muito bem, pessoal, nós terminamos a aula 15.2 e aguardamos vocês aqui amanhã para a aula 16. Tchau. Boa tarde a todos e até amanhã. Tchau.